Oi, pessoal, vamos falar então aqui de gráficos. Dividir aqui minha tela. Então, em termos de gráficos, até antes mesmo de falar de gráfico, eu queria comentar três formas de organizar os dados mais usuais, né? E no projeto de vocês deve estar assim. Então, uma situação muito comum é a ideia de ter indivíduos, né? Ter observações, ter registros, onde cada linha da tua planilha vai ser um indivíduo, uma observação. É o exemplo que está lá, por exemplo, no benchmark, né, dos dados do IPEA, que serve como referência do projeto de vocês, e aqui é uma lista de motoristas de aplicativo. Então tem lá, cada linha é um motorista, o José, o João e tal, e cada coluna são determinadas informações de cada cara desse. Então tem lá a coluna de receita, o percentual que fica com o aplicativo, o custo de combustível, manutenção e a diferença de tudo isso que é o lucro. Em termos de gráfico, usualmente a gente vai ter três situações principais. Uma é mostrar tendência, né, que principalmente vai ser ligado aos gráficos de linhas. O outro é fazer uma comparação, fazer comparações, que vai estar ligado aos gráficos de barras, gráficos de colunas. E a terceira situação provavelmente vai ser demonstrar proporção, que vai ser o famoso lá gráfico de pizza. Então, para esse cara aqui, é limitado a certa quantidade, ele tem 50 registros aqui, talvez para os 50 não fique tão interessante, mas para, sei lá, para os 10 primeiros, a gente pode exibir o gráfico de comparação, né? Então, de colunas aqui. Então, no gráfico de colunas, a gente está vendo aqui para cada motorista, né? As barras com os seus respectivos gastos, né? Então aqui você vê alguns motoristas, inclusive, com lucro negativo, né? Então, com prejuízo. Você poderia, inclusive, inverter essa visão. Esse botão aqui, alternar linhas, colunas, você compara ao contrário, né? Você olha agora para cada atributo, cada informação. Então, olha no lucro, por exemplo. Aí você vê uma barra para cada motorista, onde você vê que, por exemplo, que o Bruno é um que está com prejuízo, né? Então aqui o Bruno tá com prejuízo super grande aí de R$3.000, tá joia? Uma outra variação disso, né, é quando as colunas são uma linha do tempo, né, criam meio que uma série temporal, uma sequência. Então você tem aqui, de novo, lá os motoristas e você tem o resultado, o lucro final dele mês a mês. Você pode usar aqui, de novo, o gráfico de comparação. Né? Então, vou aqui inserir gráfico de colunas para fazer uma comparação. E aqui a gente tem comparado mês a mês, né? Nem sei se faz tanto sentido, eventualmente faz, né? Como fosse lá um ranking, né? Então, dentro do mês de outubro, por exemplo, a Luciana foi uma pessoa que se destacou bastante. Mas talvez fizesse mais sentido, de novo, alternar linha com coluna. Ah, tá, eu quero olhar agora cada pessoa. Então, a própria Luciana que a gente estava vendo. Então, ela veio em janeiro alto, deu a baixada em fevereiro, é o mês mais curto. Ela foi até junho, julho, tal, crescendo. Depois deu uma caída, possivelmente ela, não sei, tirou férias ou coisa assim, retomou um crescimento. Foi até mais ou menos novembro aí. E final de ano, muitas vezes, né, os motoristas têm realmente uma queda de rendimento, né? Só sai de férias, diminui o uso, tem essa queda de rendimento. Se a gente pegar individualmente, apagar esse cara aqui, se a gente pegar agora individualmente, pegar só um cara desse aqui, e a gente quiser exibir isso na linha do tempo, né, a gente pode usar a ideia de tendência, né? Então, aquele mesmo comportamento que a gente viu, né? Janeiro cresce, decresce e tal, vendo um gráfico de linha fica até mais fácil, né? Então, posso ver tanto individualmente, né? E para esse cara em particular aqui, o José, você vê que foi uma queda drástica, começou o ano bem, terminou o ano super mal, e você pode ter, inclusive, essa visão, de alguma forma, até um pouco comparativa. Então, aqui vou pegar algumas pessoas e trazer aí esse gráfico de linha. Então, você consegue ver essas comparações, né? A própria Luciana, que a gente comentou, né? Ela deu uma caída, deu uma subida no meio do ano, no segundo semestre ela deu uma subida também, e quando foi ali o finalzinho do ano, ela perdeu um pouco de aceleração, tá? Se a gente vê, inclusive,
Um cara desse isolado, né, na linha do tempo, né, então pegar uma linha do tempo maior aqui para o próprio José, ou seja, essa linha 1 aqui de José, pegar a linha do tempo maior, isso aqui é que a gente chama de série temporal, tá? Então, a gente poderia fazer o gráfico de linha, lá como a gente fez, né? Teria a projeção de usando a linha do tempo, e aqui ele foi crescendo, né? E é engraçado que você vê aqui, parece não estar tão visível, mas aqui você percebe, primeiro, um crescimento aqui, né, progressivo, né? Mas aqui tem alguns ciclos de repetição. Às vezes fica difícil de ver aqui, mas se a gente, por exemplo, cortar todo mundo para a mesma linha do tempo, vai ficar mais fácil de ver. Então aqui, está de janeiro a dezembro, né? Então vou pegar aqui repetidamente agora o janeiro a dezembro de 17 e o janeiro a dezembro de 18, né? Então isso aqui seria o 2019 dele, isso aqui seria 2016, quer dizer, aqui seria o 2017, aqui seria o 2018, né? Então vamos tentar visualizar essas três linhas aí, certo? Aqui a gente consegue ver muito esse ciclo, né? Essa sazonalidade. Então você vê em 2016 que tem uma variação menor, você ainda vê, né, quanto maior o volume, maior você vê essa tendência, né? Então você vê claramente que em março, né, ele tem um pico, e julho também, ou seja, final aqui do verão e final das férias de julho lá, ele tem um pico que retoma aqui também no final do ano, né? Então não sei exatamente qual é o tipo de lógica por trás aqui para esse caso em particular, né? Mas você percebe claramente esse comportamento, e na hora que a gente quebrou essas datas, a gente vê isso muito claramente. Tá? Um outro tipo de informação ou de organização, né, a gente viu duas já, né? A primeira foi os indivíduos, a segunda é a série temporal, né? Então, quem está trabalhando, por exemplo, com valores de ação, índices, né, vão cair justamente nessa série temporais. Outras pessoas que trabalham, né, com indivíduos, registros, trabalham com aquele primeiro exemplo. Tem uma outra situação que é meio do caminho, né? É a que a gente chama de repetição histórica, onde você tem, né, numa das colunas a informação de data, aqui está pegando referência só do ano de 2019, e aí você tem para cada mês as pessoas, né? E aí se repete, né? Então o Bruno que está aqui, ele aparece de novo aqui, então vai ter vários registros do Bruno. Para uma primeira análise gráfica, essa distribuição, essa organização da informação fica mais difícil, né? Então a gente precisa reestruturar para poder visualizar, até parecido com o que a gente fez agora com a série temporal, para ver a sazonalidade. Então o que a gente vai fazer? Vamos organizar todos os meses, né? Então tá aqui, ó, Bruno, Cristiano, José, Luciana, Nelson, o mês de janeiro. Vamos colocar ao lado, em vez de estar na sequência aqui, os meses de fevereiro. Então tá aqui fevereiro, foi para cá. Mesma coisa para março. Março foi para cá. Abril também. Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Tá? Então, seria janeiro, né? Janeiro, fevereiro, março,
Deixa eu ver se ele já completaria aqui. Esse meu está em inglês. Está em inglês. Pronto. Perfeito. Né? E aqui a gente tem os motoristas. Então aqui, para efeito de, né, da exibição gráfica, que faria mais sentido? Podemos falar de comparação, podemos falar de tendência, né? Então se a gente for falar de comparação, aqui a gente insere um gráfico de colunas, né? Então a gente consegue comparar motoristas mês a mês, né? Então tá aqui cada mês e como foi o desempenho de cada motorista. Então, sei lá, em janeiro o Bruno foi um cara que se destacou e que provavelmente faria mais sentido é isso invertido. Então olhar motorista, como é que foi a evolução nele no mês. E aí quando você quer ver evolução, você quer ver na verdade mais tendência, né? Então talvez faça mais sentido aqui um gráfico de linha. Tá? Então tá aqui, cada um dos motoristas, qual foi a sua tendência, né? Então, a Luciana, por exemplo, que estava acompanhando, a gente viu os picos e tal, tá? E a última situação de gráfico que a gente não viu, que é a limitação dela você só consegue ver alguma coisa que esteja na proporção de 100%, né? Que é a distribuição em pizza. Então você poderia olhar, por exemplo, os rendimentos durante o ano para um cara em particular, para o Bruno aqui, por exemplo. Aí eu quero inserir o gráfico de pizza. Então eu consigo ver, e aqui a gente poderia mudar para ver mais detalhes e tal. Então eu consigo ver qual mês foi melhor aqui ou foi pior pro Bruno, né? Era legal que desse mais, mas tudo bem. Então aqui, por exemplo, esse mês aqui de 13% foi acho que o maio dele, né? Então, a ideia da proporção da pizza é essa. A gente poderia ver uma outra proporção, né? A gente poderia pegar um determinado mês, em janeiro, qual foi o motorista que teve maior destaque. Então, poderíamos inserir uma outra pizza aqui. Então, a gente consegue ver... Eita, esqueci de pegar o nome das pessoas aqui. Então, inserir pizza. Pronto, tá aqui, posso trocar, ver mais detalhes. Né? Então tá aqui no mês de janeiro, o cara que foi melhor foi realmente o Bruno, que, né, se isso fosse uma cooperativa ou algo assim, o Bruno fez quase um terço do resultado aí da cooperativa. Tá joia? É isso então, vamos ter mais 2 videozinhos na sequência específicos para a série temporal e um outro especial para ações e índices, e a gente se vê aí na próxima. Valeu!